Olá, gente, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A Profinel está bem, estamos nos cuidando nas nossas casas, para que quando tudo isso termine, nós podermos estarmos juntos, saudáveis e bem, certo? Vamos então para a nossa próxima aula de hoje? A aula de hoje de português, nós vamos falar sobre substantivos e artigos. Vocês sabem o que são substantivos? Vamos tentar lembrar. Não lembrou? Não tem problema, nós vamos reforçar isso no terceiro ano de uma forma um pouquinho mais intensa, descobrir outros caminhos do substantivo também e reforçando entender realmente o que é um substantivo. Vamos lá então? Gente, os substantivos é uma classe de palavras que permite nos identificar e nomear os seres à nossa volta. Sejam eles esses seres objetos, frutas, pessoas, sentimentos, tudo que está à nossa volta e que é possível nós dar um nome ou que recebe um nome no qual nós já conhecemos, faz parte da classe gramatical dos substantivos. Então vamos lá, um exemplo para vocês. A abelha come mel. Nessa frase, a abelha come mel, eu tenho dois substantivos. A abelha é um animal e recebeu esse nome. Come é verbo, então é uma ação. Mel. O mel também é um substantivo, pois o mel é o nome se dado a que a abelha produz, certo? Então, gente, vamos lá, vamos pensar junto com a prof. Substantivo é tudo aquilo que recebe um nome. É a classe de palavras que estuda a nomeação dos seres à nossa volta, seja ele até um sentimento. Por exemplo, sentimento de amor, felicidade, tristeza, raiva, todos esses nomes que a gente dá para os nossos sentimentos são substantivos também. O nome das flores, das frutas, dos objetos diversos na nossa casa. A casa é um substantivo porque recebe esse nome. Então, tudo que recebe um nome ou nomeamos é um substantivo. Mas e o artigo? Gente, o artigo geralmente acompanha o substantivo. Lembra da frase que a prof deu da abelha? Ó, eu comecei assim: a abelha come mel. Eu iniciei a minha frase com um artigo. Que artigo foi esse? A. A é um artigo, assim como as, o, os, uns, uma e umas. Os artigos vão dizer para a sua frase ou para a pessoa que vai compreender o que você disse, tanto na escrita quanto na oralidade, a que gênero pertence o teu substantivo? Gênero que é quando nós falamos de masculino e feminino, né? Vamos dar um exemplo então. Eu estou falando da janela. A janela. A janela é um substantivo feminino, janela. Por mais que termine com A, fica fácil identificar, mas tem substantivos que não terminam com A. Então, nós precisamos identificar de uma outra forma. E nós fazemos isso analisando o artigo que o acompanha, que vem antes do substantivo. Então, no caso da janela, artigo A. O carro. Uma bicicleta, um apontador, uns amigos. Quando nós colocamos o S, nós estamos falando de número, que é plural e singular, né? Então, quando tem o S, que é mais de um, nós estamos falando de plural. Quando não tem o S e é só um, nós estamos falando de singular. E os artigos, eles geralmente vão indicar para nós que gênero está o substantivo, se é masculino, se é feminino, e que número está, se é plural ou singular. Então, se for singular, os substantivos vão começar com a, o, um e uma. Se forem no plural, eles vão começar com as, os, uns e umas.
certo? Então, esses são os artigos que geralmente acompanham os substantivos e vão definir para nós o gênero e o número ao qual está o substantivo que você citou, certo? Então, para a gente reforçar esse assunto que a gente acabou de aprender, substantivos e artigos, a prof inventou um jogo da memória aqui. O que vocês vão precisar? De folhas brancas, então procurem lá na casa de vocês folhas brancas. Eu precisei de uma, duas, três, quatro folhas brancas. Então peguem 4 folhas brancas e dividam ela em 8 partes. Como que a gente vai dividir ela em 8 partes? Não recortar. Primeiro você dobra para fazer as marcas, depois a gente recorta, certo? Então façam o seguinte: dobrem a folha de vocês ao meio, ponta com ponta. Aí você dobra de novo ao meio, ponta com ponta, marca bem com o seu dedinho. E de novo, então, mais uma vez, vamos dobrar ao meio. Dobra de novo ao meio. E nós temos esse pedacinho aqui. Por quê? Quando você abrir a sua folha, ela vai estar toda demarcada. Ó, talvez vocês não consigam ver direitinho, mas ela está bem demarcadinha. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços, certo? O que nós vamos fazer nesse espaço? Então, vocês vão fazer dessa mesma forma com 4 folhas, ok? 4 folhinhas brancas façam essas demarcações. Uma delas, nós vamos escrever os artigos que a gente aprendeu. Ó, todos eles. O, os, a, as. Acho que para vocês fica ao contrário, né? Uns e uma e uns. Então, aqui, umas. Aqui vocês escrevam todos os artigos que a gente viu. Tem lá no livro de vocês também. Ou se não, dá uma pausa no vídeo aqui e vocês copiam na folhinha que vocês acabaram de dobrar. Tracem com a régua para marcar certinho os quadrinhos, certo? Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um jogo da memória dos substantivos e dos artigos. Aquele jogo de fazer parzinho, lembram que é bem fácil, todo mundo sabe jogar? Isso mesmo, então marquem com a régua todas as marcações que vocês fizeram dobrando a folhinha depois, certo? Assim vocês farão também com os substantivos. Vocês têm 8 espaços para fazer substantivos, aí vocês escolham nome de animal, nome de flor, objetos da casa, até mesmo material escolar, emoções, pra gente não esquecer. Tentem variar e colocar um de cada, ou 2, né, se dá pra você. Então, aqui a prof colocou, ó, vaso, mochila, amor, raiva, gato, feijão, bola e Daniela. Um nome também, porque como a prof falou pra vocês, as pessoas também são substantivos, né? O nome que nós recebemos é um substantivo, nós chamamos de substantivo próprio, mas esse é um próximo assunto daí, tá bom? Então, façam aqui, completem todos os quadrinhos com um substantivo que vocês quiserem, não precisa ser os mesmos daqui. Depois, na próxima folhinha que vocês demarcaram, vocês vão escrever em todas as partezinhas artigo, 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 ou seja, preencher com o nome artigo, ok? E assim farão também com o nome substantivo. A Pro começou a escrever assim, mas eu vi que não ia dar muito certo. Aí eu deitei um pouquinho a palavra para poder caber, tá bom? Então escrevam aqui nos 8 espacinhos também a palavrinha substantivo. E depois faz o quê? Depois você recorta todos os quadrinhos, embaralha bem embaralhado e divirta-se com a sua família, com a sua irmã, com a sua mãe, com o pai, com a família toda. Vai ser muito legal e é uma forma bem legal de aprender. Quais são as regras do jogo? Quando você pegar, por exemplo, eu peguei o gato, tá? As cartas todas viradas para baixo, como a gente brinca com o jogo da memória, tá? Aquele de fazer parzinho. Então, com as cartas viradas toda para baixo, imaginamos que eu peguei o gato. E aí, a próxima carta que eu peguei é um artigo. Eu posso fazer par e marca ponto?
Não, porque gato não é artigo, gato é substantivo. Então eu devolvo as duas cartas. E aí você vai ter que ir memorizando aonde vai estar a carta que forma o par que você precisa. Certo, gente? Espero ter ajudado bastante vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a prof com o e-mail da turma. Beijo gigante no coração de vocês. Se divirtam e aprendam, tá?